Aí acho que podemos mudar. O que é que eu sinto? Sinto que os jovens estudantes de design em Portugal, ou melhor dizendo, os jovens licenciados em design, estão a dar a alguns designers de grande qualidade. Não é a maioria, mas nunca é a maioria. Se nós formamos 1.300, é uma ínfima maioria, os designers, ou mesmo noutras especialidades, aqueles que vão fazer um caminho absolutamente diferente dos outros, que têm uma tal voz própria. Até podem trabalhar em equipa de 100 designers, mas têm uma voz própria. Introduzem a diferença. E eu que comissariei uma exposição que mostrava o design português realizado entre 1990 e 2004, não era o design português, era apenas estes 15 anos, pude ver, quando a exposição inaugurou em Milão, na Trienal de Milão, e mesmo aqui em Lisboa, quando inaugurou uns meses depois, no ano seguinte, em outubro, o que é que a imprensa internacional disse do design, dos jovens designers portugueses. Que não só tinham grande qualidade e grande talento, como introduziam inclusive variáveis, não necessariamente culturais, de desenhar com elementos da cultura tradicional portuguesa, não isso, mas alguns elementos que eram completamente diferentes de outras latitudes. E iam identificando em função dos projetos e dizendo quais eram essas diferenças. Portanto, eu estou muito como é que eu ia dizer? Acredito muito no que as jovens gerações de design podem dar. Eu posso dizer-te que em 5 anos na universidade, mais 7 num seminário avançado, eu já encontrei alunos de grande qualidade e que têm todas as condições para serem excelentíssimos profissionais em qualquer lado do mundo. O que é que eles hoje têm que saber? Têm que saber inglês, porque senão saem das fronteiras do país e morrem. Não conseguem organizar uma frase, construir um discurso, explicar um projeto, ou interagir do ponto de vista profissional. Têm que saber, obviamente, desenhar. Têm que desenhar em papel. Têm que desenhar. Têm que saber muito bem mexer nos computadores e nos softwares que vão aparecendo, com certeza. Têm que saber pesquisar. Os estudantes portugueses têm que aprender a aprender. Não me adianta ter uma biblioteca de 30 metros de comprido pela frente, com 5 andares de altura, recheada de milhões de livros. Não, eu tenho que, nessa estante, eu ir buscar as 5 páginas que me interessam num livro, no meio daqueles todos. E se calhar a seguir, ir ver um programa de televisão de meia hora, num canal estrangeiro ou português. E se calhar apanhar 5 minutos de um diálogo na rádio. E se calhar ir ver uma revista. E se calhar ir à net e ver blogs ou sites, não importa. Isto é que é o segredo. Começamos hoje em Portugal a ter doutorados em design, que se estão a doutorar em Portugal e no estrangeiro. E aí estamos a criar um nível de conhecimento, de respeito pela própria disciplina e de responsabilidade que vão ajudar nesse salto de qualidade. Portanto, este é um exemplar que pretende seguir a linha, o layout do jornal, embora tenha, obviamente, um tratamento completamente diferente. Isto é muito interessante, porque é o Diário de Notícias a tentar combater-nos, dizendo que nascemos há 125 anos, desde aí despertamos o conhecimento do público. Isto não é inocente estar aqui. Bom, e tudo bem, e nós aparecemos no tempo da monarquia, enfim. Pronto, o que é que nós aqui usamos? Usamos do ponto de vista tipográfico os mesmos alfabetos, basicamente o Bodoni e o Century no texto, mas depois havia uma maior liberdade aqui de trabalhar a colunagem, a relação do texto com a imagem, etc. Obviamente com coisas que na altura nós puxávamos muito pela fotografia e tínhamos espaço do ponto de vista do layout para puxar pela fotografia. O que eu tentei fazer, e isso eu posso tentar justificar, foi, aliás, havia nessa altura uma experiência também de trabalhar a fotografia de grande formato, que era o Independente. Os 2 jornais, o Independente saiu primeiro com o Público, já acabou. Sofreu muitas revoluções no meio, enfim, o Público também. Eu já não estou no Público há 8 anos. O Público hoje não tem nada a ver com aquilo que era no início, com o desenho que era no início. Mas enquanto aqui a fotografia pretende que seja grande, porque o formato, enfim, para um suplemento é grande, quando chegamos aqui ao primeiro caderno, excetuando esta situação, esta fotografia de resto uma história extraordinária, mas quando chegamos aqui, nós fazemos algumas coisas que na altura não eram habituais. Atravessar um título de um lado para o outro. As fotografias a explodirem, não é aqui, mas aqui sim. As fotografias a explodirem as colunas.
O objetivo da fotografia explodir a coluna era dar-lhe força, autonomizando a legenda. Portanto, o objetivo era sempre da grande legibilidade. E, portanto, nós não estarmos a perturbar a leitura com detalhes do ponto de vista tipográfico ou gráfico que depois não funcionassem. Depois nós, claro, fomos evoluindo. Quando eu redesenho o público, que eu redesenhei uma vez, adaptações, eu fiz sair estas redes, passei a trabalhar estas breves de outra maneira, que uma goteira falsa, mas isso faz parte. Nada pode ficar como estava. Não fazia sentido o público hoje ser rigorosamente igual ao público do lançamento. Muito mudou. Os artigos hoje não podem ser tão extensos, têm que estar mais fragmentados, a informação tem que estar mais fragmentada, tem que remeter para outras fontes de informação. Ok, veja mais no blog que saiu ontem que diz não sei o quê. Portanto, isto não funciona dessa maneira. Aqui temos um cartoon que está, no fundo, na origem do primeiro departamento de infografia que o público teve, de resto dirigido pela Cristina Sampaio, que também já não está no jornal. A editoria fotográfica do Luís Vasconcelos e do Alfredo Cunha, a direção do Vicente Jorge Silva, mas nós já estávamos a tentar construir as páginas com a caixa, com outras fotografias, com um ícone, etc. O que aqui é fundamental é que se percebeu que texto e imagem eram duas partes de um bolo de informação e que deveriam ser tratados da mesma forma. E, portanto, havia um grande respeito pela parte do design do jornal neste sentido. Era um fator distintivo, assim como as notícias estavam feitas e construídas de uma forma diferente. Eram também um fator distintivo. Depois arranjámos um amigo desde o número 1 chamado Calvin, que foi atravessando, entretanto, já há muita gente que adora o Calvin. Na altura, o Calvin foi uma coisa incrível quando nasceu, porque, de facto, pelo tipo de desenho, pelo sentido do humor, e o Calvin tem sempre acompanhado o jornal desde o número 1. Alguma infografia completamente, radicalmente diferente do que era feito na altura. Não bastava só desenhar isto no computador, era preciso perceber como é que o próprio papel se comportava quando recebia determinado tipo de redes de impressão, para que as cores saíssem corretas. Só podíamos usar a cor num sítio ou noutro. Onde o público depois dá um grande salto na infografia na altura da Guerra do Golfo, da Primeira Guerra do Golfo, em que nós fizemos um trabalho que fez uma diferença enorme relativamente à concorrência.